Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. É importante ouvir tudo aquilo que eu tenho partilhado e que outros partilharão também. É importante ouvir. Mas mais importante que ouvir é ver, é seguir. Espero que até hoje vos tenha feito sentido aquilo que eu tenho aqui explanado e que tenham ouvido, mas acima de tudo, mais do que ouvido, interiorizado. Bem, espero que não se tenham limitado a interiorizar e a ouvir, mas sim também a ver, prestando atenção àqueles aspectos e àqueles detalhes que são, na verdade, que são nos detalhes, é nos detalhes que estão as coisas. Bem, mas nós aprendemos muito com o que ouvimos, mas mais ainda com o que vemos, mas mais ainda com o que fazemos. E espero que tenham feito aquilo que eu vos tenho pedido até hoje. Não me refiro a abrir nem a fechar posições, porque não quero mais recordar que aquilo que eu faço aqui não é e não constitui nunca uma recomendação de compra, de venda, de entrada, de saída, posicionamento ou desposicionamento do mercado. Ou seja, não tenham o dedo nervoso e não se ponham a abrir e a fechar posições de uma forma descarada. Mas quando eu digo fazer, digo preparar, planear. O segredo está em preparar, está em planear. Tenho-vos pedido sempre que façam a preparação para que depois façam a comparação. É verdade, temos uma posição que queremos saber o que aconteceu com a mesma. E a minha pergunta é: prepararam uma simulação? Tomaram nota dessa simulação? Propuseram saber até onde se poderia dirigir essa posição? Por quanto tempo a aguentaram? Cumpriram com o objetivo da mesma? É claro que não vão encontrar uma posição semelhante àquela que eu tenho aberto, porque no momento em que viram aquele posicionamento, o mesmo já se tinha dado. Não estavam a fazer o acompanhamento em tempo real. Não é essa a minha missão e não o faço dessa forma. Já para que a mesma não tenha o risco de constituir uma recomendação, porque corremos o risco de que as coisas não corram bem. Bem, e então aquilo que nós vamos perceber agora é, novamente, matizar um pouco mais sobre esta mecânica da metodologia das divergências, sabermos que são de curto prazo, é importante, de curto prazo porque estamos a falar de um momento de reversão e se o mercado realmente não reverter, vão se tornar em tendências, ou seja, quer dizer que vai dar continuidade à tendência anterior. Se o mercado estava numa tendência, vamos supor, descendente, e faz um momento de reversão, que foi aquilo que acreditávamos no negócio que abrimos, que seria de reverter, é no curto prazo que ele nos tem que dizer que realmente e mostrar que vai reverter. Porque uma figura de reversão pode ser uma figura de continuação à tendência prévia. A tendência prévia era descendente, aquele percurso lateral de preços poderia ser uma figura de continuação, que só depois de perfurado o suporte de baixo é que confirma que é de continuação à tendência prévia, mas ao ser de reversão, só a superação da resistência é que nos confirma que é de reversão. Mas mesmo depois de confirmar que é de reversão ou mesmo de continuação, o mercado, por um outro fator externo não esperado pelos investidores, poderá ainda assim também nos enganar e por isso se chamam false breakouts. É importante perceber que o mercado existe porque há várias pessoas a terem opiniões contrárias. As ordens cruzam-se, porque quando alguém compra, alguém vende. Quando alguém vende, alguém compra. E isto é muito importante ter presente. Não é menos verdade, digamos que não é tão verdade, que quando alguém ganha é porque alguém perde. Não, isso não é tão verdade. Eu perguntaria a quem comprou ações da Apple a 10 e vendeu a 20, quem é que as comprou a 20 que perdeu, se elas estão a 150? Mas por caminho alguém comprou a 20 e vendeu a 30 e depois apareceu alguém que comprou a 30 e vendeu a 40, alguém que comprou a 40 e vendeu a 50 e mesmo alguém que tenha comprado a 150 e as mantém em carteira, mesmo que não se encontre em zona de ganhos, se for o caso, essa pessoa poderá estar a 10 ou 15 anos vista posicionada e receber em dividendos o equivalente a todo o capital investido. Chama-se isso investimento em total return, em retorno absoluto. Não é só o retorno do ganho da ação ou do ativo, mas sim também pelos dividendos que se oferem com a mesma. Suponhamos que uma empresa paga de dividendos 5% por ano.
Bem, não vamos fazer aqui as contas da capitalização. Capitalização é ganhar sobre ganhos anteriores e sobre ganhos e acrescentar e nunca retirar aquele posicionamento. Ok, isso quer dizer que se ganhasse 5% por ano em dividendos, quer dizer que ao fim de 20 anos, não seria tanto porque há o efeito de capitalização, que um dia falarei sobre isso. Isso é cálculo económico, empresarial e financeiro, é algo que se aprende na universidade, mas diríamos que a ganhar 5% por ano, ao fim de 20 anos, teríamos os 100% do capital retornado aos nossos bolsos do que ali foi investido. E, no entanto, o investimento continua ali em ações. Então, imaginem que recebem 5%, ao fim de 20 anos têm todo o retorno desses dividendos, que é 5% por ano, que os retiram e os gastam, não os acumulam, retiram e gastam, por isso é um retorno simples e não é um retorno composto, e depois de receberem os 100% de tudo aquilo que investiram, ao fim de 20 anos, ainda lá têm aquele dinheiro que foi investido em ações e que nunca lhe tocaram, mesmo que ela tenha desvalorizado 60%, vocês terão a ganhar porque receberam tudo em dividendos. Faço-me entender? Bem, não vos quero confundir e já sei que estão a olhar para mim com aquela cara de que eu daqui a 20 anos quero estar milionário, não quero estar a falar disto. Pois é, mas é que os que mais dinheiro ganham estão nisto há mais do que 20 anos, estão há muitíssimo tempo. Não estou a dizer que é o que sucede comigo, mas eu pelo menos estou aqui há 25 anos e isso não constitui nem metade do tempo que estão os investidores mais graduados como Warren Buffett, ok? Bem, mas vamos lá então vamos ver o que se passa com a nossa posição ou vamos deixá-la e matizar mais um pouco sobre as divergências? Talvez seja esse o passo que vamos dar a seguir. Muito bem, o pouco que eu tenho a acrescentar no que respeita às divergências, e eu já dei algumas pistas na sessão anterior, é quando as divergências não são acompanhadas do movimento paralelo por parte do preço com uma posição onde abrimos uma posição, ok? Como aquele posicionamento que fizemos naquele ativo, fica melhor dito desta forma. Então, vamos lá, temos aqui mínimos crescentes, máximos claramente crescentes com um aumento significativo da elasticidade do preço, vamos dizê-lo desta forma, e temos aqui uma divergência por parte do oscilador. A divergência deste oscilador refere-se, como já sabem, não à oscilação do preço em si, porque o mesmo mede-se, este oscilador demonstra pelo seu movimento exponencial, ou seja, médias percentuais dos últimos movimentos, mas a verdade é que esta divergência existe aqui comparativamente ao preço. E como é que nós a poderíamos confirmar? O que é que nos ajudaria a confirmar? Primeiro, não é uma figura paralela, mas é uma figura de enchimento de reversão, que tem o handicap de não nos dizer quando é que será o momento em que o preço reverte. Ou seja, isto porquê? Porque há uma tendência por parte dos investidores a querer achar que aqui era o ponto máximo, ok? E depois de olhar para aqui, qualquer um diz que é evidente que era o ponto máximo. Mas se acontece que se eu colocar aqui e eu colocar o gráfico desta forma, aquilo que irão dizer, depois de ver isto, é que acham que é evidente, e qualquer espertalhão irá dizer que é evidente que aqui é o ponto máximo. Olha como reverteu em seguida. Mas a verdade é que depois fez isto, ok? E aqui é que demonstra uma clara intenção de querer perder o suporte, ok? Como é que nós aqui poderemos também perceber isto? É perceber se é acompanhada esta divergência de uma zona de sobrevenda por parte daquele oscilador que vocês sobrecompram, peço desculpa, neste caso é sobrecompra, por perto do estocástico que vocês já conhecem. Então, sabem que temos que pôr aqui preferencialmente aqui a zona de sobrecompra e vamos pô-la na zona de 80 e vamos pô-la a cor vermelho e aqui está. E o preço realmente sai. Mas há aqui outra coisa que salta à vista e essa outra coisa que salta à vista é que os mínimos são decrescentes por parte do oscilador estocástico enquanto que os preços são crescentes. Lá está, porque as médias
não têm a mesma força e não acompanham o preço. Esta é uma outra forma. Mas como é fazer um negócio contra a tendência, a verdade é que o mesmo nos poderá então levar, portanto, a ter que fechar uma posição. Isto quer dizer que se tivéssemos aberto esta posição aqui, porque o sinal marca aqui, vamos agora apagar o oscilador estocástico e vamos perceber que aqui já existia a divergência e podíamos ter aberto a posição. E a verdade é que ele faz-nos acionar o stop, se não a fecharmos aqui temos que acionar o stop, voltar a conquistar um novo máximo. O que é recomendável é fazê-lo com a verificação desta ruptura. Faço-me entender? Então, eu tenho algo que é mais evidente ainda. E peguemos aqui no caso da Amazon. E no caso da Amazon, temos também aqui uma zona provável de suporte perante uma zona de máximos crescentes, mas onde os mínimos não têm a mesma amplitude, vamos dizer que a mesma verticalidade. O ângulo é superior em cima comparativamente ao de baixo. Eu diria que o ângulo de baixo tem 12 graus, o de cima tem aproximadamente 36. Teria que o medir, ok? Mas para não entrar nesses detalhes, a verdade é que existe aqui uma divergência. O que é que nos confirma também que o preço poderá vir a perfurar esta zona de suporte? Seria a confirmação do mesmo, com algo que aprenderemos no futuro, nas próximas sessões, mas acima de tudo com a confirmação de uma perda de uma tendência de fundo ou principal. Não falei já noutro vídeo sobre a tendência de fundo principal ou primária? O que é a tendência primária? Será esta. O que é a tendência secundária contrária à tendência principal? Ok? A tendência secundária teve mais força que o que devia, anulando parte já, pelo menos da amplitude desta principal, porque sei que esta sim tem uma amplitude aproximadamente de 45 graus. Temos um exemplo no histórico aqui do próprio Amazon. Reparem-se que a tendência de fundo neste momento aqui era também decrescente, verifique-se aproximadamente, aqui tendências secundárias são contrárias à principal e a dada altura finda esta tendência descendente e dá-se início a uma nova tendência, e neste caso ascendente, até que esta finda e passará a ter uma tendência também descendente. Assim se comporta o mercado, como as ondas do mar, ora sobe, ora desce, ora a maré alta, ora a maré baixa, ok? Espero que me tenha feito entender nesta explanação. Vamos agora passar àquilo que interessa. Muito bem, aquilo que já verificámos agora foi um desenvolvimento do preço por parte aqui desta matéria-prima até esta zona primeiro de confrontação aqui, ok? Pronto. Mas, vendo mais em detalhe, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma fase descendente, vamos casar esta fase descendente, para já vamos aqui, vamos aqui dar-lhe aqui um maior ênfase para se perceber aquilo que aqui se passou, portanto, coincide com esta zona aqui, ok? Vamos tirar esta zona da projeção, o preço continua cada vez mais atrevido, cada vez mais a negociar a ir a esta zona, já a querer ultrapassar, vamos tirar-lhe aqui o chão, portanto já se aproxima aqui bastante desta parte alta deste canal. Vamos aqui tirar mais estas coisas para percebermos melhor o que é que aqui se passou e esta divergência deu-nos aqui claramente algo de positivo para que se perceba. Pronto, esta é a mais-valia que vamos realizar, muita atenção, ganhos passados não são garantia de ganhos futuros, foi para que se perceba o efeito das divergências, mas ela existiu porque há maior verticalidade nesta queda do que na segunda queda, portanto muita atenção, não ganhar entusiasmo e não cair nestas paralelas, porque muitas das vezes isto, estatística é probabilidade, e quando falamos de probabilidade falamos de vezes em que as coisas não acontecem de forma tão perfeita ou tão boa como aquela que nós desejaríamos. Portanto, vamos concluir este negócio e vamos já fechar esta posição. Deixamos-lo crescer aqui mais um bocado, chegar aqui à zona dos 4, vamos deixar, não vamos? Ou vamos fechar já? Bem, agora era gerir o stop, era colocar o stop no anterior mínimo e deixar fluir o preço. Mas isto é apenas, não temos tempo, é apenas para percebermos aquilo que o mercado aqui nos ofereceu, ok?
Muito bem, espero que tenham gostado da negociação de hoje. Portanto, hoje dedicámos ao curto prazo, portanto às divergências. Vamos entrar para a próxima sessão para o médio prazo, que é os cruzamentos, e depois numa outra a subida, neste caso quando o preço ganha momento, a chamada passagem da zona waterline, ok? Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Não me canso de repetir que não constitui isto qualquer tipo de recomendação de entrada ou de saída no mercado. Têm que testar vezes sem conta até se sentirem cómodos, especialmente neste tipo de negociações que são contra a tendência, porque quando é a favor da tendência, tarde ou cedo o mercado poderá, com uma boa gestão de capital, sem alavancagem, acabará por vos dar razão. Há tendência, há o preço. Quanto à tendência, isso pode nunca suceder, ok? Portanto, muito cuidado, muita atenção. Subscrevam o meu canal se faz sentido, coloquem like e revejam todos os vídeos que estão para trás. Há coisas que ficam no esquecimento porque as deixamos de rever, ou coisas que até nunca vimos. Portanto, para aqueles que são novos, revejam. Cá vos espero já na próxima edição para a última negociação no que respeita a este indicador, o marketing.